Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, estão passando aí para deixar-lhes um pensamento bíblico bastante breve, bastante sucinto. Eu quero fundamentar a minha fala no Evangelho de Jesus, Evangelho do Grande Rei, Evangelho de Mateus. O capítulo é o de número 15 e a partir aqui do versículo de número 21, tá certo? Apenas um breve pensar. A título de informação, esse capítulo, o capítulo de Mateus, capítulo de número 15, você pode chamar de o capítulo do pão, depois você dá uma observadinha do porquê disso. Eu quero apenas pensar desse texto um breve comentário. Bom, a epígrafe, que você sabe que não consta no cânon sagrado, diz o seguinte: Jesus atende ao clamor dos gentios. Então, só aqui você já tem algo maravilhoso e um conteúdo bastante extenso, caso você queira estender-se. Então, como sempre, Jesus muito acessível, inclusive aos gentios. E isso para um judeu era uma coisa terrível, ouvir coisa do tipo. Ele pensa o seguinte: ele veio para nós. E João 1,11 fala isso, ele veio para os seus. Só que os seus não quiseram. Então deu-nos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então vamos lá. E partindo dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Havia nesse tempo uma crendice popular de que essa terra, terra de Tiro e Sidom, era uma espécie de território de Satanás. Isso por causa das interpretações que se faziam, sobretudo de Ezequiel capítulo 28. Então, indiferentemente da disparidade teológica, indiferentemente da ideologia teológica, indiferentemente da escola teológica que você participe ou venha aderir-se, havia essa crendice, havia se pensar. Então, eu jamais pensaria, porque eu não atribuo nada ao diabo. Se esse território fosse território de Satanás, deixaria de sê-lo, porque agora Messias, Mexirra, Jesus, o Nazareno, o dono de tudo, acaba de chegar e Satanás só faz festa até que Jesus se apresente lá. E eis que uma mulher, existe uma tradução, aquelas mais pré-históricas, que eu ainda gosto um pouquinho mais, que diz assim, e eis que certa mulher. Então observe, a terra não é favorável. O contexto cultural desta mulher não é nada favorável, porque ela é uma mulher. Vivemos num tempo, ou melhor dizendo, neste tempo, marcada pelo machismo. Então ela é numa terra maldita. Os judeus chegavam a tal ponto, isso é ridículo, mas é verdade, a fazer 3 tipos de orações diárias. Quais eram elas? Primeiro, eles diziam: Deus, obrigado por eu não nascer um escravo, isso é ser um homem livre. Segundo, Deus, obrigado por eu não ser um gentil. E terceiro, obrigado por eu não ser uma mulher. Porque dentro da crendice popular desses, eles criam que o pecado entrou no mundo via mulher, a saber, Eva. Além dessa mulher morar num território totalmente desfavorável, Tiro e Sidom, num tempo desfavorável, sendo uma mulher, ela ainda é uma mulher cananeia. E os cananeus, os discípulos de Jesus e os judeus como um todo arrepiavam-se por causa dos pseudos deuses, por uma questão histórico-cultural. Se você ler Juízes capítulo de número 1, o rei dos cananeus, por nome de Adoni-Bezeque, cortava os polegares, tanto das mãos e dos pés, tem 70 reis debaixo de sua mesa. Então Jesus vai fazer um trocadilho aqui. Lembra quando Jesus disse? Não é mistra, é nesse mesmo texto que ele diz isso. Tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Exatamente a maneira que o rei tratava aqueles reis. Ou reis agora deportados. Então existe toda uma questão teológica, existe um bojo histórico. Mas eu quero firmar-me aqui, apenas neste verso.
Eu tenho outros vídeos falando sobre esse texto, que eu falo sobre os níveis de fé dessa mulher, aonde ela alcançou. Tem outro texto que eu falo sobre níveis de adoração. A adoração quebra toda barreira preconceitual, que é o que está aqui. A adoração quebra a barreira geográfica. A adoração rompe o silêncio de Deus. Jesus é Deus e ele inicialmente vai ignorar. Está aqui no verso de número 23, mas ele não responde palavra alguma. E por fim, a adoração ela tem a capacidade de dimensionar, né, o tamanho da fé. Então isso é maravilhoso, porque o próprio Jesus vai dizer isso. Aí agora vem aqui, mas voltamos aqui ao objetivo central desse texto. Quando Jesus diz, né, grande mulher é a tua fé. O objetivo central da minha fala nesse vídeo está aqui, ó. Observe. Ela é uma mulher num tempo difícil, que vive numa cidade difícil. Por ser mulher já era difícil. Sendo uma mulher cananeia ainda pior. Aí ela vai gritando. Ela vai clamando. Então você tenta imaginar ou visualizar a cena. Uma mulher gritando, clamando. Chama atenção. Você sabe que as pessoas vivem, né, sempre curiosas. Quando você vê algum movimento, uma tragédia, né, um acidente de trânsito, por exemplo, as pessoas já estão ali, e se vê alguém histericamente gritando, o negócio fica ainda mais complexo, o ambiente fica tumultuado, hostil. Então é tudo desfavorecido. Aí ela vai dizer assim, Senhor. Para nós isso aqui parece muito simples, porque eu aderi a Jesus como Senhor da minha vida. Só que nesse tempo, só usa-se esse termo, principalmente no grego, Kyrios, ou Kyrios, para os senhores Césares. Então, ninguém pode ser chamado de Senhor, segundo estes, além de César. E está aqui no maiúsculo mesmo. Não é aquele senhor que você se refere a uma pessoa de mais idade. É um senhor no sentido de senhorio mesmo. Ela diz, Senhor, filho de Davi. Então, se você pegar o texto de Marcos, por exemplo, vai dizer que ela é uma mulher de origem greco-fenícia. Então, ela é uma greco-fenícia que está em Tiro e Sidom, nominada como cananita, sendo mulher, e ela vai chamar Jesus de um termo que não é usual, e ainda vai adentrar na história teológica. Ela fez um estudo sobre este. Ela não tem Mateus 1 como nós temos impresso em mãos. Então ela vai precisar descobrir quem ele é. Ele é o filho de Davi. E ela vai pedir misericórdia de mim. Isso aqui é maravilhoso, porque Deus sempre atende aqueles que a ele clamam. Só que daí ela vai dizer que a minha filha, disse ela não está apenas endemoniada, como se isso fosse pouca coisa. Ela está miseravelmente endemoniada. Então o que você tem aqui? Você tem uma mãe desesperada. Você tem uma mulher desesperada. Uma mulher que é ocultado o seu nome. Uma mulher que é ocultado qualquer parte do seu estereotipo. Você não sabe se ela é uma mulher grande, pequena, gorda, magra, feia, bonita, nova, velha. Você não sabe nada disso. Você não sabe essas coisas. Se ela é rica, se ela é pobre, se ela tem muita cultura, pouca cultura. Você não sabe nada disso. Então você tem uma mulher anônima, morando e oriunda de uma cidade problemática, que tem uma filha encapetada, endemoniada. Ela pede misericórdia por causa da sua filha, mas ela revela o estado que a filha se encontra. E cadê o marido dessa mulher? Cadê o pai dessa menina? Você tem um pai ausente. Eu não sei se o pai está ausente por ser negligente, ou se ela é uma mulher separada, abandonada, ou se ela é uma mulher viúva. O que está acontecendo ao certo aqui eu não sei. Eu sei de uma coisa, uma mulher desesperada, uma filha endemoniada, uma terra maldita e um pai ausente. O que você espera que se dê de uma mulher dessa? Tragédia, desgraça. Mas sabe o que aconteceu? Salvação. Sabe o que aconteceu? Ela foi atendida. Jesus ainda a resiste. Os discípulos ainda a resistem.
É como que testando a fé desta. Ela se humilha e Deus não resiste ao coração quebrantado. Salmo 51, 17. O risco aqui é grande. A situação em redor é desfavorável. Mas o amor pela filha supera todo e qualquer risco. O amor pela filha supera toda e qualquer situação. O risco é grande, mas o amor pela filha é muito maior. Então que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vou valendo-me desse texto. Poderia falar mais abaixo de tudo que é apresentado, mas aconselho que você procure em outro vídeo. A mulher cananeia, a gente fala sobre esta. Mas eu quero te lembrar que se houve solução para esta mulher, há solução para você. Se houve salvação para a casa desta mulher, há salvação para a minha e para a sua vida, para a minha e para a sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus te agracie, que Deus te ajude. Não desespere, espere em Deus. Seus ouvidos estão abertos, seus braços estão estendidos. Isaías 59. Não importa se você é homem, se é mulher, se você é sábio, indouto, doutor, leigo, não importa o seu grau de escolaridade, a cor de sua pele, teu estereotípico, não importa nada disso. O que importa é que você vá a Jesus. Não importa se você é de uma metrópole ou de uma periferia. O importante é que você vá até Jesus. Não importa se você é jovem, adolescente, se é casado, se é solteiro, se é viúvo, divorciado. O importante é que você vá até Jesus. Eu não sei quantos filhos você tem, o estado que seus filhos encontram-se. O importante é que você vá até Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te agracie, em nome de Jesus. Quem vai a Jesus, quem pede a Jesus, quem pergunta a Jesus, quem recorre a Jesus, jamais ficará do mesmo modo ou sem resposta. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.